Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 27 de junho de 2025. Putin não está pronto para declarar guerra à Ucrânia. Apesar da guerra já estar em andamento, eles continuam chamando-a de operação especial. Já perderam mais de 1 milhão de militares, mas é uma operação especial. E diminuiu o território que eles controlam. Controlam apenas 18,3% da Ucrânia, que é, claro, uma quantidade grande de território, contra 23% aproximadamente, antes do dia 24 de fevereiro de 2022. Bom, quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Você que não é inscrito, inscreva-se, aqui você verá a verdade. Muito obrigado. Então, o Putin está sofrendo uma pressão agora grande para declarar a guerra da Ucrânia, principalmente dos ultra-radicais, né, dos ultrafascistas nazistas russos, né, mas ele não está pronto para declarar essa guerra. Né, e talvez tenha até uma certa de razão. Ele tem medo, né, ele tem medo. Ele pensa que ele poderá criar problemas para ele, ele pensa que ele poderá criar problema principalmente para ele, que até o regime dele venha a ter sérias consequências por causa disso. Vai mexer com o povo, principalmente o povo de Moscou, que ele não quer mexer, de São Petersburgo e, em geral, ali da Rússia europeia. Ele não está tirando gente dali. Ele está obrigando, inclusive, alguns a se alistarem lá na Ásia, naqueles que ele, como um Rambon nazista, racista, ele vai lá nos asiáticos, pega eles para virem morrer ali na guerra da Ucrânia, no lugar dos russos que estão ali na região da Rússia europeia. E todas as noites ele bombardeia cidades ucranianas com mísseis, com drones, comete inúmeros crimes de guerra. Um fato alarmante sobre a invasão, agora em grande escala, que começou em 2022, em fevereiro, permanece. Moscou não declarou guerra à Ucrânia, apesar de estar numa guerra de fato, né? Uma guerra sangrenta, de fato, onde as maiores perdas e maiores baixas são da Rússia. Né? Em 2022, vocês lembram, né? O próprio ditador russo descreveu que o que ele acreditava seria uma vitória rápida. A captura da capital seria em poucos dias, Kiev, né? Eles iam capturar Kiev em poucos dias, como uma operação militar especial. Iam tirar o governo e iam colocar um outro governo, um fantoche, um traidor, iam colocar lá naquele lugar. Agora, 3 meses e meio depois, quase, não é bem 3 meses e meio, acho que falta um mês, né? Estamos no mês 6, mês que vem, no início de agosto, vai fazer, em agosto, acho que vai fazer os 3 meses e meio. Ele está preso em um dilema criado por ele quando começou a invasão, né? Mas não sentia que era o dilema, travando que em qualquer medida é uma guerra, sem poder chamá-la assim, por medo de uma reação interna. Ele tem um medo da reação interna chamada povo. Putin se protegeu nesta guerra, separando os efeitos diretos da guerra da maioria da população russa. Uma declaração formal de guerra teria implicações de longo alcance para a indústria e a economia do país, além de permitir que o Kremlin iniciasse uma mobilização total. Isso ele não quer na região europeia da Rússia. Mas a mobilização parcial anunciada em setembro de 2022 já levou os únicos protestos generalizados contra a guerra dentro da Rússia, deixando claro a Putin que anunciar qualquer coisa além disso lhe causaria sérios problemas políticos. E ele sentiu isso. O povo saiu da Rússia. Em 2 levas saíram, na primeira saiu 1 milhão, depois mais uns 500 mil. 1,5 milhão de pessoas, mão de obra qualificada, de alto nível, saíram da Rússia e não voltaram. Putin se protegeu nessa guerra, separando efeitos diretos da guerra da maioria da população. Mas assim que isso começa a transbordar, a ser sentido por uma parcela maior da população russa, é aí que ele vai começar a ter problemas. Segundo relatos, houve recentemente agitação dentro do Kremlin, após a
vitoriosa e audaciosa Operação Teia de Aranha. Como muitos até nos jornais brasileiros estão falando, o pessoal gosta de inglês, né? Spider Web, né? Que é a mesma coisa, teia de aranha, eu prefiro falar teia de aranha. Que é uma operação ucraniana que agora, por causa desse fracasso do ditador russo, perderam 41 aviões, a linha dura está pressionando duramente o Putin. Eles querem fazer uma declaração formal de guerra que permitiria verdadeira retaliação e escalada, segundo eles, e daria ao governo russo ampla autoridade para colocar o país completamente em pé de guerra. O país já está em pé de guerra, só que numa operação especial. Não ficaria muito diferente disso. Já está gastando mais do que tem, mais do que entra, e já colocou a economia de joelhos. Mas especialistas que falaram sobre o assunto dizem que isso é improvável. Eles argumentam que, para todos os efeitos, a indústria e a economia da Rússia já está em pé de guerra. Mesmo que autoridades do Kremlin neguem isso, e que eles negam, né? E que Putin simplesmente não pode arriscar a sua permanência no poder, lançando o que seria uma mobilização profundamente impopular. Então, ele não faz por causa disso, por causa da popularidade. Né? Não quer perder, ele já não tem popularidade, já tem gente protestando contra a guerra, inclusive lá na Rússia asiática. Cidadãos russos convocados, eles são enviados para áreas de coordenação de combate após um chamado militar para a invasão russa da Ucrânia. E ele não quer isso, então, na área que ele considera que ele teria problemas, isso colocaria a posição dele em risco. Os dois principais fatores que entrariam em jogo seriam a economia russa e o povo russo. Uma posição de guerra total seria uma mudança completa da economia e de seus trabalhadores em direção à defesa e à produção de armas, e permitiria uma mobilização total para recrutar o número de militares, soldados necessários que poderiam ser usados na Ucrânia. A projeção é que o Kremlin destine 6,3% do PIB à defesa nesse ano, oficialmente, mas ele já está gastando mais do que isso e deve aumentar ainda o gasto se entrar dinheiro. Parece que a situação lá está pior do que nós imaginamos. O maior nível desta guerra, é o maior nível desde a Guerra Fria, mas ainda abaixo do que indicaria um país totalmente imobilizado para a guerra. Então teria que ser muito mais. Em contraste, a Ucrânia gastou 34% do PIB em defesa no ano passado, enquanto os gastos militares britânicos ultrapassaram 50% do PIB durante a Segunda Guerra Mundial. Mas a Rússia já está entre quase 50% dos gastos também do PIB, que esse é o número real, né? O dinheiro todo que entrava e que está entrando já está indo para o esforço de guerra, e sem sucesso, onde vocês podem ver nos meus últimos relatos verdadeiros sobre a situação, ou seja, a Rússia está com problemas, e problema maior está o Putin, que não sabe o que fazer. Foi fácil entrar na guerra, o difícil é sair, ele não sabe como sair dessa guerra. A economia russa, ela está em pé de guerra, né? Porque todos esses valores que eu citei para vocês, com certeza são subestimados, né? É muito maior do que se diz. São números fabricados pelo ditador e sua equipe. Tanto que no último congresso que eles fizeram sobre a economia russa, em São Petersburgo, há uma semana atrás, o próprio ministro da Economia falou antes do Putin, um dia antes do Putin, e falou que a economia estava mal. Ia entrar em recessão. Ela já está, mas ele disse que ia entrar em recessão. E a presidente do Banco Central da Rússia corroborou a mesma coisa. O que ele não gostou e falou alguma coisa, não, a economia está bem, veio no outro dia fazer um discurso lá com um monte de baboseiras e um monte de mentiras, a estilo do que ele aprende na KGB. Mas isso não vai encher a barriga do povo e não vai colocar dinheiro no bolso das pessoas. Mentiras não fazem isso. A produção de defesa em segmentos de capacidade essenciais, como drones, mísseis e veículos blindados,
está trabalhando em 3 turnos, mas não consegue produzir e atender o que fazia antes em um turno só. Faltam insumos. Falta, inclusive, mão de obra, que ele mandou muitos irem lutar na guerra e muitos já morreram. Muitos dessa mão de obra especializada. Então, apesar de eles terem aumentado drasticamente os turnos e, vamos dizer assim, a sua capacidade, à medida que os estoques estão reduzidos. Afinal de contas, ele perdeu mais de 10.900 tanques de guerra. Vocês imaginam o que é isso? Em 3 anos e meio de guerra, com um país que em poucos dias ele ia tomar a capital, Kiev, com um país que em um mês ele tomaria todo aquele país. Então, de fato, ele soube entrar na guerra, mas ele não sabe como sair dessa guerra, né? Então, ele está com um problema. Não é como se a Rússia tivesse uma reserva secreta de armas que pudesse, de alguma forma, desbloquear e liberar na Ucrânia. Ele não tem como fazer isso, né? A Rússia já está travando uma guerra total na Ucrânia, essa é a realidade, e então não há muito mais que possa ser feito pelo Putin, e ele sabe isso. Ele sabe que entrou numa encrenca e ele não sabe como sair dessa encrenca lá na Ucrânia. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, o que vocês viram aqui é a verdade. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.